Bom, a aula de hoje se volta sobre dois textos literários. O primeiro é o do Leskov. Bom, não tem primeiro e segundo, mas um deles é o do Nikolai Leskov, que está neste livro, A Fraude e Outras Histórias. Esse texto eu não encontrei online, eu estou sem scanner, então vocês me desculpem, mas esse livro aqui é fácil de achar. Tem outros contos deste livro que estão naquele site Scribd, em PDF, ou no PDF Drive, em qualquer lugar que vocês procurarem, tem outros contos. E o texto que a gente vai trabalhar é o último conto desse livro, que é A Propósito da Sonata a Kreutzer, que é um texto que dialoga com este outro livro, do Tolstói, a Sonata a Kreutzer, que por sua vez é uma referência à Sonata a Kreutzer do Beethoven. Prefácio do próximo curso, é isso? É quase isso. Quase uma introdução à aula do próximo curso. Quando eu li primeiro o texto do Tolstói, porque durante o doutorado eu me deparei com esse livro da Anna Atterley, que era meu objeto de pesquisa, e esse é o único romance da Anna Atterley, que é O Mestre. É uma narrativa de cunho erótico, de uma discípula apaixonada pelo seu mestre. É um mestre ao modo oriental, tipo o Sr. Miyagi, né, que aparece e some. Quem tem referência aí dos anos 90, do Karate Kid, funciona, né? E aqui, quando a discípula percebe que não vai rolar, porque o mestre tem inclinações homoafetivas, ela diz o seguinte. Bom, a cena é mais ou menos essa. Está, o mestre está? Um momento, minha senhora. Está? Bom dia, sou eu, a sua discípula. Ah, mestre, eu vinha perguntar se o mestre não queria tocar a sonata a Kreutzer comigo. O quê? Sim, a sonata a Kreutzer. Deve estar enganada. Eu não sou violinista, nem tenho nada a ver com a arte. As sonatas passaram de moda com o evento da música atonal e, além disso, hoje em dia já ninguém toca. Ninguém se toca. Como? Peço perdão, devo ter me enganado no número. Então é a decepção amorosa, é a negação da partilha da sonata, que na tradição tem esse envolvimento de um homem e de uma mulher. E a narrativa continua. Tolstói, meu mestre Tolstói. Então o Senhor também mente? Então eles não se amaram tocando a sonata para violino e piano? Então ela não morreu apunhalada por causa de uma peça de música? Beethoven, meu mestre Beethoven, a sua música hoje já não consegue provocar a morte de nenhum dos amantes. Goethe, por que é que inventaste o Werther, o Dr. Fausto, a Margarida? Ó amor provençal, trovadores, guerreiros e donas, Tristão, Romeu, Paulo, Otelo, está tudo morto? São tudo cadáveres? E os esqueletos? Agora estão na mão dos arqueólogos, e assim por diante. Então essa primeira impressão, através da Anna Atterley, de uma música de fundo que simboliza uma ruptura e uma cena que no romance da Anna Atterley é o clímax, me levou ao Tolstói.
Bom, para falar desse texto, eu preciso saber do que ela está falando. O texto do Tolstói é uma novela escrita em 1889, que foi, na verdade, publicada em 1891, por causa da censura na Rússia e nos Estados Unidos. O livro foi censurado nos dois países. O Tolstói foi considerado um pervertido sexual. E o texto, se vocês lerem hoje, parece anódino desse ponto de vista, né? Não tem nada demais. Vocês conhecem esse livro? Alguém conhece? Bom, um resumão. É uma viagem de trem e um homem conta sua história para um ouvinte, que é o narrador. A história é a história da desgraça. Ele conta como um determinado sujeito, músico, chegou à sua casa, que era um sujeito muito simpático, e, bom, por incentivo desse sujeito que conta a história, o homem que chegou à sua casa passa a ensaiar a sonata com a mulher dele. Ele tem 5 filhos com a mulher. Mas deixa escapar ao longo desse... É mais um monólogo do que um diálogo. Deixa escapar posições extremamente machistas, que vão dando prenúncio do que vem a seguir, da cena de ciúme que irrompe no final do texto. Bom, o que acontece é que eles ensaiam a sonata para uma apresentação, uma espécie de tertúlia. O Rodrigo deve saber bem o que é isso. Lá no Rio Grande do Sul ainda se fazem tertúlias, porque os gaúchos são apegados às tradições. Então, uma roda familiar, que alguém vai tocar músicas, outros vão ler textos. Bem, a mulher e este sujeito, que é o visitante, o estranho, ensaiam. A mulher não sabe tocar bem piano, mas o homem é um exímio violinista. E ao tocar com ele, ela se sente uma pianista melhor. E trocam olhares, e fazem a apresentação, e o marido, que é o sujeito do monólogo, vai se enchendo de ciúmes. A maneira como eles se olharam durante o presto, depois tocaram outras peças menores, mas nada tão elevado. Esse sujeito vai viajar, a mulher escreve uma carta, dizendo: olha, está tudo bem, as crianças estão bem, e o fulano apareceu aqui em casa, me propôs ensaiar de novo, eu disse que não. Ele lê a carta a partir dessa informação, como se todo o resto fosse forjado para esconder o que de fato estava acontecendo. E retorna da viagem a trabalho antes da hora, entra em casa, só tem o serviçal, que diz que não tem mais ninguém em casa, as crianças estão dormindo, e encontra o músico e a mulher rindo e comendo, e fica revoltadíssimo, pega um punhal e avança contra a mulher. O músico o interpela, mas consegue fugir por baixo do braço e sai pela porta. E aí ele vai para cima da mulher e a apunhala, e as cenas finais demonstram um misto de arrependimento e sensação de vingança por ter matado a mulher. E, bem, fica claro que o ciúme era infundado. Fica claro porque a gente tem esse olhar já distanciado, né? Mas a narrativa não tão clara assim. Mas o homem, o tempo volta, esse tempo morto da viagem de trem, em que não está a ação do texto, mas funciona como um preâmbulo e um encerramento. No encerramento, ele se mostra
profundamente culpado, passou 11 meses na prisão, os filhos foram levados pela cunhada, e ele vive com o peso da culpa. Para vocês terem uma ideia do que significava essa imaginação em torno da sonata Kreutzer, nós vamos ouvir um trecho da música. E vejam se há algum fundamento para tanto ciúme. Eu tinha uma versão melhor, que era um pianista e uma violinista, e eles de fato se olhavam. Da primeira vez que eu li esse texto, foi esse vídeo que eu recorri, mas não consegui encontrá-lo, então nós vamos nesse outro.
Bom, encerramos aí o primeiro presto, que é o que interessa. Vejam como reage o contador de histórias, aquele que rememora a cena da sua esposa tocando com o outro essa sonata, no Tolstói. O jantar foi como de costume, cacete, repassado de fingimento. A música iniciou-se bastante cedo. Ah, como eu me lembro de todos os pormenores dessa noite. Lembro de como ele trouxe o violino, abriu a caixa, retirou uma cobertura que uma senhora bordara para ele, pegou o instrumento e começou a afiná-lo. Lembro-me de como minha mulher sentou-se com um ar de fingida indiferença, sob a qual eu via ela estava ocultando uma grande hesitação, devida principalmente à maneira pela qual encarava as suas capacidades como executante. Sentou-se fingidamente ao piano e começaram os habituais las ao piano, os pizzicatos do violino, a colocação dos cadernos de partituras. Lembro-me de como, depois, eles olharam um para o outro, percorreram também com o olhar os que se sentavam, disseram a seguir algo um ao outro e começou a música. Ela tocou o primeiro acorde. O rosto dele fez-se sério, severo, simpático, e, prestando atenção aos sons que emitia, vibrou as cordas com os dedos cautelosos, respondendo ao piano. E aquilo começou. Parou de falar e emitiu os seus sons, algumas vezes seguidas. Queria recomeçar, mas pôs-se a fungar e interrompeu-se novamente. Eles tocaram a sonata a Kreutzer, de Beethoven. O senhor conhece o primeiro presto? Conhece? Exclamou ele. Como é terrível essa sonata. Precisamente essa parte. E a música em geral é uma coisa terrível. O que é ela? Não compreendo. O que é a música? O que ela faz? E por que ela faz aquilo que faz? Dizem que a música atua de maneira a elevar a alma. É absurdo. É mentira. Ela atua e terrivelmente, digo por experiência própria, mas não de maneira a elevar a alma. Ela não eleva nem rebaixa a alma. Ela a excita. A música como excitação erótica é o que desperta o ciúme do personagem central dessa novela. Como toda novela, no Tolstói há uma inclinação, há um dilema moral mais ou menos solucionado dentro da própria estrutura da novela. O sujeito executa a mulher e se sente culpado. Apesar de toda a pecha que recaía sobre a mulher, bom, ele destila diversas opiniões machistas, toda mulher deve ser recatada, enfim. No final, o sentimento de culpa prevalece. E vários comentaristas dizem que as opiniões desse personagem refletem, em parte, as opiniões do próprio Tolstói. Bom, como o nosso tema não é o Tolstói, mas o Leskov, é importante, essa introdução é importante para a gente entender do que se trata o texto do Leskov, que é um texto escrito em 1899. Então, 10 anos depois do texto do Tolstói. Mas o texto do Tolstói, embora publicado só em 91, ficou uns 2, 3 anos no limite da censura, circulou em cópias mimeografadas, tinha todo um mercado clandestino para que o livro pudesse circular. E o Leskov tem acesso a esses textos. É bom lembrar que o Tolstói considerava o Leskov um dos maiores escritores russos, um dos mais originais, um dos mais próximos à linguagem do povo russo. Bem como o Chekhov, o Gorky, todos o admiravam como um dos maiores escritores russos. Ele foi editado muito recentemente no Brasil.
A gente vai ver depois os comentários do Walter Benjamin sobre o Leskov, e nas cartas que o Benjamin trocou durante a composição desse ensaio, o narrador, ou o contador de histórias, em outras traduções, dizia para os seus interlocutores: olha, não sei se você conhece esse escritor, o Leskov, mas é um escritor muito importante na Rússia, mas é um indicativo de que em 1930, na década de 30, o Leskov era absolutamente desconhecido dos franceses, as primeiras edições do Leskov estavam surgindo na França, ao contrário do que aconteceu com Dostoiévski, né, que explodiu na Europa. O conto do Leskov começa com uma citação do Tolstói, mas uma citação que foi suprimida da versão final. Existia na versão mimeografada. E acho que fácil perceber porque foi suprimida. A epígrafe do texto do Leskov diz o seguinte: toda moça é moralmente superior ao homem por ser incomparavelmente mais pura do que ele. Ao casar-se, ela é sempre superior ao marido. A moça continua superior ao marido também ao tornar-se mulher no nosso cotidiano. Então há um condicionamento dessa elevação da mulher a uma pureza moral. A mulher deve preservar uma pureza em relação ao marido. Ao marido, tudo bem, é da natureza do marido ser um crápula. Mas a mulher é superior ao marido, moralmente, porque é casta. Acontece que o Leskov vai lidar com essa opinião do Tolstói, bom, é do narrador, mas é também do Tolstói, de maneira bastante irônica ao longo do texto. Porque o narrador do Leskov está ao lado das mulheres. O Leskov é um dos primeiros escritores russos a propor seriamente o tema da emancipação feminina, a passagem do século XIX para o século XX. E vejamos, então, alguns trechos, de novo, eu me desculpo porque o texto não está disponível, mas vocês podem depois adquirir o texto ou encontrá-lo melhor do que eu pude fazer, né? Então começa assim: sepultavam Fyodor Mikhailovich, o Flávio Vassoler não está aqui para ler esses nomes, então me desculpe, Dostoiévski. O dia era inóspito e sombrio. Eu não me sentia bem e, com grande esforço, acompanhei o caixão até os portões do mosteiro de Nievski. Ali comprimia-se uma multidão. Em meio ao aperto, ouviam-se gritos e gemidos. O dramaturgo Avierkiev erguera-se acima da multidão e gritava algo. A sua voz soava forte, mas não era possível distinguir as palavras. Bom, é uma introdução que dá conta do contexto em que a informação do conto foi recebida. O Leskov é um contador de histórias. E como diz Walter Benjamin no seu ensaio, os contadores de história gostam de situar as condições em que a experiência foi vivida, ou de terceiros, ou a experiência vivida em primeira mão. Nesse caso, é uma experiência mista. Ele está lá no enterro do Dostoiévski, que é um acontecimento muito importante na vida literária russa. É inverno, portanto. Dostoiévski morre num 31 de março, lá em inverno. Então nós temos essa ambientação de alguém que não está se sentindo bem e vai para casa, sai do enterro e vai para casa. Por causa do frio e das diversas impressões, sentia-me muito cansado e dormi tão pesado e longamente que não me levantei para o almoço. Eu tenho a impressão de que todo russo metido é intelectual, porque esse narrador é um escritor,
tem essa síndrome do Raskolnikov. Volta para casa, deita, fica virado para a parede, e acorda só para tomar um chá e comer uma sopinha e está tudo bem, né? A vida pode esperar. Mas eis que essa paz é interrompida, e isso acontece também no Dostoiévski o tempo inteiro, né? As pessoas entram nos quartos a todo instante para perturbar a paz individual. No crepúsculo cerrado, fui acordado por minha jovem criada, dizendo que uma dama desconhecida me esperava, que ela não queria ir embora e pedia com insistência para ser recebida. Visitas femininas aos meus pares, velhos escritores, são coisa bastante normal. Não são poucas as donzelas e damas que nos procuram para pedir conselhos sobre as suas experiências literárias ou que esperam de nós algum tipo de ajuda para arranjar o negócio com redações delas desconhecidas. Bom, ele está no enterro, vai para casa e recebe uma visita inesperada de uma mulher desconhecida. Para não ficar lendo o conto inteiro aqui, a que vocês não têm acesso agora, essa mulher resolve se aconselhar com ele. E, ao entrar no gabinete, ele está com um véu e fica sempre na penumbra. Ele não consegue ver o rosto da mulher. Ela mesma direciona um abajur para este escritor, que é o narrador, de modo que só o rosto dele consegue ser iluminado e o dela fica sempre na penumbra. O relato da mulher é de que ela precisa se aconselhar com o narrador. E já havia procurado por 2 vezes o próprio Dostoiévski para fazer isso. Bom, o escritor, na Rússia do século XIX, tem um papel de sábio, do grande sábio. Que não apenas é capaz de narrar a experiência humana, mas de dar soluções práticas à experiência humana. Não narra só a posteriori, mas antecipa o comportamento humano. Ela procura esse sujeito, não por aspirações literárias, mas para resolver um conflito prático. E há uma preparação que a gente já viu em outros contos. Vou contar-lhe por que fiz isso. O que o Senhor me aconselhar eu farei. Então esse vou contar-lhe, que aparece lá no Edgar Allan Poe, né? Vou contar o que aconteceu comigo em tais e em tais circunstâncias, é a introdução clássica do conto. A segunda parte do conto é então a conversa que nos dará uma visão ampla do caso que perturba a mulher. Ela diz, sou uma esposa, depois de alguma hesitação, sou uma esposa infiel, estou traindo meu marido. Para minha vergonha, devo dizer que diante dessa revelação, do meu coração despencou um grande peso, a política, pelo visto, não tinha nada a ver com o negócio. O narrador diz que algumas pessoas procuravam para resolver assuntos políticos e que era muito chato e difícil demovê-las dos problemas políticos. Mas nesse caso, não é um problema da ordem pública, mas um problema privado, que, por outro lado, é comum à experiência humana. É um problema privado, mas que se estende à experiência coletiva. Estou traindo um marido bom e maravilhoso, isso vem acontecendo há 6, mas eu tenho que dizer a verdade, senão nem vale a pena falar, isso vem acontecendo há 8 anos. E vem acontecendo, ou não, começou no 3º mês de casamento. Mais vergonhoso do que isso, não há nada no mundo. Não sou velha, mas tenho filhos, o senhor compreende? O senhor compreende o que isso significa? 2 vezes na vida, como vim aqui, fui à casa desse que sepultamos e cuja morte muito me tocou. Então ela foi à casa do Dostoiévski. Imagine o Dostoiévski dando conselhos amorosos, né? Então há um fundo de ironia no conto,
muito refinado, né? Está trazendo um episódio importante para a vida literária na Rússia, para um caso, à primeira vista, completamente sem importância. Então, o que importa no conto não é o Dostoiévski, mas esta mulher que, de maneira fortuita, se encontrou com Dostoiévski em busca de ajuda. O Dostoiévski morreu e procura agora este narrador, que pode muito bem ser o próprio Leskov. E pelas circunstâncias do conto, podemos atribuir a personagem ao próprio Leskov. O senhor precisa saber mais. Eu estou pulando e indo só para as partes confessionais aqui. É claro, eu não vim brincar de adivinhação. Se é para dizer, então é para dizer tudo. O caso é que eu estaria mentindo descaradamente se tentássemos justificar. Não conheci nenhuma pobreza, nasci na abastança e vivo na abastança. A natureza não me negou a parte da razão, deram-me uma boa educação, tive a liberdade de fazer a escolha do meu marido, portanto não tenho do que reclamar. Casei com um homem que não manchou em nada sua boa reputação até este minuto. Ao contrário, a minha situação era excelente quando este homem, isto é, eu queria lhe dizer, o meu marido legítimo, me fez a proposta. Parecia que eu gostava dele e pensei que pudesse amá-lo, mas em todo caso, não imaginei que fosse capaz de traí-lo. Bom, é o relato clássico de uma traição. Eu fui levada a isso pelas circunstâncias, eu gostava dele, né? Não foi de propósito. Bom, na literatura esses relatos se multiplicam. E isso está claro aqui, essa imposição das circunstâncias. Na vida, muitas coisas dependem das circunstâncias. Dizem que nas cidades está a imundícia, no campo a pureza. Mas foi justamente no campo que aconteceu, porque lá fiquei a sós, frente a frente com esse homem maldito, trazido e deixado aos meus cuidados por meu próprio marido. Bom, aí está a primeira conexão com a sonata Kreutzer do Tolstói. A mulher casada que fica a sós com um amigo do marido. Mas se lá no Tolstói quase que uma ambientação do tipo Capitu, a gente não sabe se foi ou não foi, e isso pouco interessa para o desfecho da trama, aqui é uma confissão de culpa. Aconteceu. E ela conta tudo e me parece bastante avançado na técnica da psicanálise, o Leskov, que a pergunta do narrador é: então, o que a senhora deseja fazer? Quem já fez terapia sabe como isso funciona, né? Eu quero contar tudo ao meu marido e quero fazer isso hoje sem falta, logo que sair daqui e chegar em casa. O meu marido... perguntei que tipo de homem era o seu marido e qual era o seu caráter. O meu marido goza de melhor reputação, possui um bom cargo e recursos suficientes. Todos o consideram um homem honesto e nobre. A senhora compartilha dessa opinião? Não completamente. E aí ela diz que ele não tem o que se pode chamar de um coração. É um homem frio, um burocrata. E fazer parte da alta sociedade na Rússia do século XIX é ser funcionário público. Então, a caracterização desse homem é de um alto funcionário público. E aí as reflexões sobre o amor. As mulheres do campo não dizem ele me ama, mas dizem ele tem pena de mim. E aí o Leskov faz uma brincadeira com dois verbos russos, que é ter pena e desejar, que tem um som parecido. Então, eu quero alguém que me deseje, não que tenha pena de mim. E aí ela diz o seguinte: portanto, se me disser que devo contar isso ao meu marido, assim o farei. Mais à frente, no Senhor é um senso prático, eu sou uma atenta leitora sua. Nós, mulheres, sentimos o que não sentem os críticos profissionais.
O senhor pode, se quiser, falar com toda franqueza se devo ou não ir para casa e revelar todo o meu pecado vergonhoso e prolongado ao meu marido. O que acontece é que o narrador dirá que ela não faça isso. Ela volte para casa, esqueça o amante, toque a vida, que é melhor para todo mundo. Isso depois de uma longa reflexão que põe a mulher num papel de igualdade com o homem. Por que a gente perdoa quando o homem faz isso e não perdoa quando a mulher faz isso? A mulher também tem direitos. A mulher tem sentimentos como qualquer homem. É a posição do narrador. Reconheço que nas minhas reflexões entra muito mais senso prático do que filosofia abstrata e moral elevado, contudo, sou inclinado a pensar como eu penso. Bom, acontece que essa mulher vai embora, ele nunca mais a vê, até que um dia, por questões de saúde, está indo para uma estância de águas termais e vê a mulher na esquina, antes da viagem. Chegando à estância, ele reconhece a mulher, é apresentado a ela, agora ele sabe que a senhora N, como identificada no conto, e os dois têm um acordo tácito que não mencionam esse primeiro encontro. E o narrador agora a vê com um marido e um filho de 9 anos. E não sabe bem o que acontece com o marido. O marido é um sujeito taciturno, que faz as coisas sem a mulher, ele não sabe se a mulher perturba o marido, ou o marido tem pouca paciência para os passeios, sente dor no joelho. Eu fiquei pensando, puxa, eu sinto dor no joelho, será que eu sou esse cara, né? E as coisas correm bem, o narrador passa a ter encontros com as mulheres daquele círculo e fica mais próximo dela. E uma das frases é parece-me que nos entendíamos bem, né? E fica essa ambiguidade no relato. Até que um dia chega a notícia de que morreu uma criança num dos hotéis. E ele vê o homem tomando café sozinho e deduz que é o filho da sua amiga, e o homem teria saído do hotel porque a criança estava doente e deixou a mulher lá cuidando da criança, e a criança morreu. Por questões sanitárias e econômicas, o hotel despacha o corpo da criança antes mesmo do último suspiro, põe num caixote com cal e deposita o corpo num tipo de um brejo com um lodo curativo, de que antes eram retiradas propriedades para aquela estância termal. O marido entra numa disputa bastante burocrática e judicial sobre pagamento ou não de dívidas ao hotel por prejuízos econômicos. E enquanto a mulher, segundo os relatos da comunidade, teria ido várias vezes ao lugar do sepultamento improvisado do filho, que ela não teve direito, e um dia ela some. E os halteres do marido também, que ele fazia exercícios, também somem. E o narrador nunca mais a vê. Tendo em vista a sonata Kreutzer, do Tolstói, nós temos diversas possibilidades de interpretação sobre o que aconteceu. É bom salientar que o narrador disse que ela não deixou bilhete e não manifestou a intenção de se suicidar. Ou o marido a matou, ou ela sumiu dali para ficar longe daquele homem insosso, ou ela se afogou no pântano, não sabe-se lá o que aconteceu. É uma história que interrompe a possibilidade do luto. Vocês sabem que no processo de enlutamento, a falta do corpo prorroga o processo de luto. Não dá um fim à experiência, porque não há materialidade. Então é um luto
ad eternum, que não confere sentido à vida. E, desse modo, no conto, o sentido é recolhido, fica em suspenso. O conto não fecha a história. A narração não fecha a história. E o final é, de certo modo, surpreendente. Aqui... Esse foi um acontecimento muito notável pelo seu aspecto trágico, pelo silêncio em que tudo aconteceu, e desaparecida a N não deixou nenhum bilhete, nenhum sinal da decisão de suicidar-se. O senhor N despertou a compaixão de muitos, ele próprio comportou-se com muita discrição, num silêncio frio e orgulhoso. Ele dizia: o melhor que tenho a fazer é partir, mas não partiu, porque a própria saúde estava muito fraca e exigia que o período de tratamento nessas águas fosse cumprido. As minhas relações com ele não caminhavam bem. Nós, pelo visto, não éramos pessoas do mesmo caráter. E aqui há uma tomada de posição que põe o narrador em superioridade, que a gente não sabe se é isso mesmo, né? A gente está confiando no narrador. Mas o que nos garante que não houve, pelo menos, uma paixão platônica do narrador pela mulher desse senhor. Embora eu soubesse um segredo de família que deveria torná-lo objeto de pena, ele me parecia muito mais antipático do que a esposa que lançara sobre ele a ofensa conjugal. Eu não tinha razão para querer me aproximar dele, mas por um impulso a mim incompreensível, de repente, ele se dignou a dedicar-me atenção e nas conversas que travamos com muita frequência e de muito bom grado, tocava a memória da falecida esposa. Vai na contramão do texto do Tolstói. Esse marido é passivo. Pode ter cometido um crime, mas é um sujeito passivo. O impulso fica, na verdade, como essa pulsão, né? Como um desejo, uma alavanca, mas não se transforma em ato, né? Então, o desejo é essa instância também suspensa no texto, né? Não só a possibilidade da morte, mas de erotismo, de contato humano, tudo isso está em suspenso. Bom, o que o Walter Benjamin tem a dizer sobre isso? Eu sei que às vezes eu chateio as pessoas falando tanto de Walter Benjamin, mas se vocês colocarem o nome do Leskov no Google, vai aparecer Walter Benjamin. O Benjamin basicamente colocou o Leskov no mapa da literatura universal e da crítica literária. E algumas questões importantes a tratar neste ensaio do Benjamin. E como ele diz no final, não importa tanto que o ensaio seja sobre o Leskov. Só um pouquinho, que não é este livro, mas este. Essa foi a tradução que eu consegui, que é boa também, mas eu prefiro essa que foi lançada no Brasil pela editora Autêntica, que é do João Barrento, que é um crítico português, tradutor, germanista. Ele lançou lá em Portugal e os livros foram lançados aqui também. Ele está traduzindo toda a obra do Benjamin. E ao invés de traduzir como o narrador, ele traduz como o contador de histórias. Tem diferença de uma coisa para outra? O narrador ou o contador de histórias? O narrador, às vezes, ele se faz autor, né? O contador não faz papel autor.
A grande distinção aqui é que o Benjamin está preocupado com a tradição oral. O contador de histórias que conta coisas da experiência comum e comunitária, e a experiência é possível de ser recontada. O narrador é um termo da teoria da narrativa e da narrativa literária, propriamente, que se aplica muito melhor ao romance como gênero do que a isso com que o Benjamin está preocupado. E ele faz a distinção no texto entre o narrador do romance e o contador de histórias. Então, essa tradução aqui já começa melhor pelo título, porque traz o contador de histórias, o que é, para o Benjamin, o Leskov. E ele diz no final do texto que pouco importa, tanto pode ser Leskov como Ralph, Poe ou Stevenson. O contador de histórias é aquela figura em que o justo se encontra consigo próprio. O justo é figura judaica, tem todo um contexto no Benjamin. Mas vejam, o que interessa tanto não é conhecer a literatura do Leskov, porque o ensaio do Benjamin transcende essa literatura. Está preocupado, principalmente, com a perda da experiência na sociedade moderna e com a perda da capacidade de contar histórias. E o conto é nada mais do que essa capacidade antiquíssima das comunidades de repassarem histórias. O advento do romance seria, na vida moderna, o contrário do contador de histórias. O romance acontece como leitura privada da vida privada. O romance com seu herói, com a vida burguesa, tem um foco nas experiências individuais. Enquanto as histórias do contador de histórias desde a Idade Média e desde a Grécia Antiga têm um enfoque coletivo. De que maneira a sociedade pode partilhar experiências através da literatura? É a grande questão que se põe aqui. Apresentar um Leskov como contador de histórias não significa aproximá-lo de nós, significa, pelo contrário, aumentar a distância que nos separa dele. Depende do ponto de vista. O Leskov está mais distante de nós do que os narradores antigos, do que os contadores de histórias antigos. O Leskov recupera uma prática que se perdeu. Essa capacidade de narrar com precisão, que a história possa ser recontada, é o que interessa aqui para o Walter Benjamin. É cada vez mais raro encontrarmos pessoas capazes de contar uma história como deve ser. É cada vez mais manifesto o embaraço num grupo de pessoas quando alguém pede para ouvir uma história. É como se uma valiosa capacidade que parecia inalienável, a mais segura entre as que eram seguras, nos tivesse sido retirada, a capacidade de trocar experiências. Bom, isso dá pano para manga. O Benjamin está escrevendo isso no começo do século XX, e a gente pode imaginar como essas coisas se acentuaram ao longo dos últimos 90 anos. É assustador pensar que temos 90 anos de distância. O próprio Benjamin reclama, eu falei, pouco importa se seja o Leskov ou outro, que o Benjamin reclama nas cartas que ele não queria muito estudar o Leskov. Foi um texto encomendado. Mas ele gosta do autor e se propõe a fazer isso, mas que não era algo que estava ali como grande interesse. Por isso ele transforma um texto numa reflexão mais teórica do que uma análise
dos textos do Leskov. Leskov serve como ponto de partida para outras reflexões. O Benjamin faz uma distinção entre o mundo da informação e o mundo da experiência. Ao abrir um jornal, nós temos uma informação. A crônica jornalística é um texto de informação. Certo, Rodrigo? É para ser, né? Às vezes nem isso, mas é para ser um texto de informação. O ato de contar histórias transcende a mera informação. Embora, no Leskov, nós não tenhamos grandes explicações psicológicas, é um texto que se apega aos aspectos práticos do campo das ações, do desenvolvimento das ações da história contada. Mas a maneira de contar é muito diferente. Porque a transmissão... Bom, imaginemos um texto de jornal, se esses eventos fossem verdadeiros, diria: mulher desaparece após morte do filho numa estância de águas termais na Rússia. No Diário de Moscou seria isso. Ou marido mata mulher ao flagrá-la com um possível amante. Bom, e já que a gente só lê a manchete, é isso mesmo, né? A maneira de narrar esses acontecimentos é o que muda a experiência da leitura e a experiência do mundo. A maneira de narrar nos faz pensar não só na experiência narrada, mas na nossa própria experiência. E na nossa posição diante dos outros. O que faríamos no lugar deste marido, ou deste narrador, ou daquela mulher. A capacidade de partilha da experiência, mais do que transmissão de informação. O Benjamin deixa claro que não há uma hierarquização entre uma coisa e outra. Não é que a gente esteja perdendo alguma coisa, trocando por outra pior, mas não, o mundo está em transformação. É a constatação do Benjamin em 1930, mais ou menos. E ele chama atenção para um fenômeno. A Guerra Mundial deu início a um processo que desde então nunca mais parou. Não é verdade que no fim da guerra os homens regressavam mudos do campo de batalha, não mais ricos, antes mais pobres de experiências partilháveis. Aquilo que 10 anos mais tarde veio inundar a literatura sobre a guerra era tudo menos a experiência que se passa de boca em boca. É uma experiência individual, que não pode ser partilhada. A gente leu aqui o Primo Levi na outra aula. Há uma partilha da experiência, mas como nós constatamos, a testemunha se perdeu naquela experiência do Primo Levi. A verdadeira testemunha é a que foi para a câmara de gás, para o crematório, ou a figura do muçulmano, é o que não voltou. A narração do Primo Levi tem um caráter muito mais informativo, às vezes, do que esse aspecto lúdico da contação de histórias. Uma geração que ainda tinha ido para a escola de carro puxado a cavalos, viu-se desprotegida numa paisagem em que nada mais era o mesmo, a não ser as nuvens, e debaixo delas, num campo de forças dominado por energias destruidoras e explosões, o minúsculo e frágil corpo humano. Então, essa mudança brusca de uma percepção de mundo na passagem do século XIX para o século XX faz com que a maneira de contar histórias também mude. Depois o Benjamin vai falar da ascensão das histórias breves, do conto breve, cada vez mais breve, para facilitar também a experiência de leitura.
Um mundo contaminado pela novidade da informação. Leskov conhece tanto as distâncias do espaço como as do tempo. Depois, a orientação para assuntos da natureza prática é um traço característico de muitos contadores de histórias natos. De forma aberta ou escondida, essa prática traz sempre consigo alguma utilidade. Esta utilidade tanto pode estar num princípio moral, como numa indicação de ordem prática ou num provérbio, numa regra de vida. Em qualquer caso, o contador de histórias é um homem que sabe dar conselhos aos seus ouvintes. E a propósito da sonata Kreutzer, do Leskov, a grande implicação do narrador é dar conselhos. Ele precisa dar um conselho. Ele é impelido a dar um conselho. E esse conselho determina o destino de uma pessoa. Como teria sido o destino da senhora N se ela não tivesse seguido o conselho do narrador? Se é que ela seguiu de fato, né? Nós não sabemos se ela continuou numa vida dupla. O romance testemunha a profunda desorientação dos vivos. Fala do Dom Quixote, do Flaubert, da educação sentimental. O romance, cujos começos remontam à antiguidade, teve de esperar centenas de anos até encontrar na burguesia ascendente os elementos que o levaram à época de ouro. Então, a capacidade do romance de individualização da leitura e da experiência é o que interessa à burguesia. O romance é um gênero burguês, sabe? O Benjamin chega a acreditar ao excesso de leitura de romances a nossa perda de capacidade de contar histórias. É engraçado isso, né? Nós lemos histórias dos romances, mas não são histórias coletivas, mais às vezes. São histórias que nos dão uma perspectiva de sentido. Então, é uma das grandes questões do ensaio. O romance oferece ao leitor uma prévia de uma experiência de morte. É a morte que dá sentido à vida. Ao terminar o romance, eu tenho a impressão de que uma história paralela à minha se fechou. E aquilo me dá alívio diante das angústias. E ele cita as letras garrafais do fim, né, que vem na maioria dos romances do século XIX. Já o conto nos deixa sempre aberturas. E por isso suspende essa experiência emulada da morte e não busca o sentido da vida, mas o sentido das experiências fragmentadas. Ao contrário do romance, o conto não procura abarcar toda uma estrutura de vida de um determinado personagem, de um grupo de personagens. O conto se volta para cenas fragmentárias de uma vida que só pode ser apreendida de maneira fragmentária. Por isso, o Benjamin tem uma predileção pela forma breve ao romance. E pelo Leskov, que ele ajudou a emprestar uma importância que talvez o Leskov não tivesse sem esse ensaio. O grande trunfo do artigo do Benjamin é colocar diante de nós questões que nos fazem pensar no conto como um motor de transformação da literatura e da percepção do mundo. Se nós perdemos a capacidade de partilhar experiências,
não seria o conto ou a crônica, como ele cita em alguma parte do ensaio, uma maneira de transmitir experiências mais condizentes com a vida moderna? Isso explicaria, de certa forma, a proeminência do conto no Brasil. Vocês sabem que o Brasil tem muito mais contistas e cronistas de destaque do que romancistas, né? Ou teve durante um período, por causa dessa capacidade de captar cenas da vida urbana moderna. Você pega um Rubem Braga, se a gente quiser, aí um Mirizola, e o Benjamin diz que a obscenidade no texto não deve ser censurada, mas é uma maneira de dar expressão às pulsões íntimas do contador de história. Eu pensei no Mirizola na hora, né? Porque é praticamente só isso, né? Só obscenidade. Sim, mas é melhor contista, né? Eu acho. Acho que ele funciona melhor como contista. Aliás, tem um conto dele que é ótimo, que é de uma manicure em Valinhos. Se eu não me engano, no conto ela se chama Sueli. E eu moro na saída para Valinhos. Eu fico sempre pensando que eu vou encontrar o salão da Sueli, né? Que ele conhece numa viagem de ônibus, vindo do litoral. É um conto maluco. Mas eu gosto do Mirizola. Acho que tem uma fórmula ali que se repete muito depois, mas tem essas características de um bom contador de histórias, que capta a imagem do seu tempo. Bem, contar histórias coletivas não é fácil. Contar histórias coletivas exige uma percepção da experiência que vai para além da minha experiência individual, do meu fechamento narcísico. É preciso um pouco de empatia. O narrador do conto do Leskov demonstra empatia para com aquela mulher e, fazendo isso, demonstra empatia por toda uma situação social subjacente ao conto. Eu vou me encurtar aqui, depois vocês, por favor, leiam o ensaio do Benjamin, que é muito legal. Mas quando eu pensei no Leskov e no ensaio do Benjamin, fui obrigado a pensar noutro texto, que é do moçambicano, o Luiz Bernardo Ronuana.